Olá, a paz do Senhor. Estamos em mais uma oportunidade, mais uma semana para estudarmos mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a nossa lição do segundo trimestre do ano de 2021 e o tema central dessa lição é dons espirituais e ministeriais. Nós vamos estudar hoje a lição de número 6, que tem como título o Ministério de Apóstolo. Nós vamos ver três tópicos. O primeiro é o Colégio Apostólico, o Apóstolo Paulo e apostolicidade atual. Nós vamos fazer a leitura do nosso texto áureo, que está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A verdade prática: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, você pode dar uma pausa no vídeo, pode fazer a leitura em casa, para que você possa compreender o assunto da lição de hoje. Nós vamos passar para o nosso primeiro tópico, que é o colégio apostólico. Nós vamos ver três subtópicos: o termo apostólico, o colégio apostólico e a singularidade dos 12. No nosso primeiro subtópico, o termo apostólico, o dicionário bíblico Wycliffe, ele diz que a palavra apóstolo vem do grego apostolos, do verbo apostolein, significa enviar ou remeter. Aquele que é enviado mensageiro oficialmente por Jesus Cristo. Ou seja, o discípulo é aquele que é enviado com uma mensagem. No caso, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. O nosso segundo subtópico fala sobre o colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus. São aqueles que foram chamados no início do ministério de Jesus Cristo. Ele pessoalmente chamou 12 para estarem com ele durante todo o seu ministério. Isso é chamado de colégio apostólico. Nós vamos ver que houveram outros discípulos, outros apóstolos, né? Mas os apóstolos que fazem parte do colégio apostólico são aqueles 12 que foram chamados por Jesus Cristo no início do seu ministério. Não eram perfeitos, mas foram vocacionados a levar o evangelho. Os 12 apóstolos, cada um deles tinha os seus problemas, tinha seus defeitos, eram homens falhos, pecadores, mas Jesus Cristo chamou eles para uma obra muito importante. E o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou, capacitou eles, e quando Jesus Cristo foi para o céu, eles deram continuidade na pregação do Evangelho de Jesus Cristo, apesar de não serem perfeitos. Nos dias atuais, nós também não somos perfeitos, mas fomos enviados por Jesus Cristo para levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Eles constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e expansão da igreja, mas antes foram batizados com o Espírito Santo. Eles receberam revestimento, eles receberam capacitação, receberam dons espirituais também, para que pudesse haver uma melhor expansão do Evangelho, para que houvesse uma edificação, para que a igreja fosse capacitada ainda mais no seu exercício aqui na terra. Então eram homens falhos, mas que receberam revestimento de Deus para para cumprir a sua missão. A singularidade dos 12. Aqui eu separo três itens para nós observarmos com atenção. Os 12 foram convocados pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo, ou seja, os 12 discípulos iniciais, aqueles que foram chamados pessoalmente por Jesus Cristo, eles formam o colégio apostólico. Então, para fazer parte do colégio apostólico, eles, primeiramente, o primeiro requisito era ter sido chamado pessoalmente por Jesus Cristo, Mateus 10, versículo 1. Segundo, andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Atos, capítulo 1, versículo 21 ao 23, o apóstolo Pedro fala ali sobre os requisitos para fazer parte desse colégio apostólico. E 3, eles receberam a autoridade do Senhor. Em João, capítulo 20, versículo 21 e 23, antes de Jesus Cristo ir de ascensão ao céu, ele capacitou os seus discípulos, ele os abençoou, deu ali as orientações. Então, para fazer parte, né, do colégio apostólico, tem que se enquadrar nesses 3 itens. O segundo tópico da nossa lição fala sobre o apóstolo Paulo. Nós vamos falar sobre a sua conversão, Paulo, um homem preparado para servir, e Paulo, o menor dos apóstolos.
primeiro tópico que fala sobre Saulo, né, fala sobre a sua conversão, separei aqui alguns itens importantes sobre a pessoa de Paulo. Ele era judeu, da tribo de Benjamim, né, isso está relatado em Romanos, capítulo 11, versículo 1, natural de Tarso, na Cilícia. Paulo, ele era chamado de Paulo pelos romanos e na linguagem hebraica, na linguagem dos judeus, era Saulo. Saulo significa Saul. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Na verdade, ele era chamado por Paulo pelos romanos e os judeus o chamavam de Saulo. Não houve uma mudança de nome, era o mesmo nome. Em Jerusalém, ele foi um fariseu muito zeloso e teve como mestre Gamaliel. Gamaliel era um grande mestre naquela época, mestre das Escrituras. Ele tinha grande respeito no meio dos mestres ali em Jerusalém. Quando ele falava, todos paravam para ouvir a sua palavra, ouvir a sua sabedoria. Então, era um homem de grande conceito. E Paulo aprendeu com Gamaliel, né? Então, Paulo teve uma ótima estrutura. Era conhecido e respeitado pelo seu zelo extremo da religião judaica. Ele era tão extremo que, quando iniciou-se a igreja primitiva, que a mensagem começou a se espalhar e muitos começaram a se converter, Paulo, né, em zelo pelo seu farisaísmo, pelo judaísmo, começou a perseguir os cristãos para prender, e a intenção também, se permitisse, para matar também. Então era um homem que estava ali para defendendo aquilo que ele acreditava ser o certo, mas Deus interviu na história, transformando a vida de Paulo. Paulo foi chamado de o apóstolo dos gentios, né? Porque dos apóstolos que faziam parte do colégio apostólico, Paulo, mesmo vindo depois, foi o que mais se destacou, evangelizou o mundo da sua época. Teve grande sucesso no seu trabalho evangelístico, ganhando muitas almas para o reino do Senhor Jesus. No segundo subtópico diz, um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo. Então, Paulo tinha uma grande capacidade de se expressar, tanto oralmente como através da escrita. E Deus deu tanta graça para Paulo que ele escreveu 13, né? Era um homem de muito conhecimento e utilizou todas essas habilidades para também registrar muitas coisas da igreja primitiva e também doutrinas para a edificação da igreja até os dias de hoje. Teve uma vida de sofrimento, mas foi fiel até a morte. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, o próprio Paulo registra que combateu o bom combate, né, e foi fiel até a morte, guardou a fé. Então, era um homem de grande conhecimento, que depois que se converteu a Jesus Cristo, passou a sofrer em prol do evangelho de Jesus Cristo e foi fiel até a morte. Outros pontos sobre Paulo é que Paulo se achava o menor dos apóstolos. Ele nem se achava digno de ser chamado apóstolo. Paulo não pertencia ao colégio apostólico, ou seja, ele não faz parte daquele grupo, né, dos primeiros apóstolos chamados por Jesus Cristo. Paulo, ele veio depois. Considerava-se abortivo, porque justamente por ter sido ingressado nessa missão apostólica após a ascensão de Jesus Cristo ao céu. Está aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 8 e 9. Paulo recebeu o evangelho do próprio Senhor Jesus. Está em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante. Então, Paulo ele foi convocado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Apesar de não fazer parte do colégio apostólico, mas foi chamado por Jesus Cristo também para executar a mesma função, ou seja, foi enviado por Jesus Cristo levando a mensagem do evangelho. As igrejas plantadas por Paulo eram o selo do seu ministério. Apesar de não fazer parte do colégio apostólico, mas ele era apóstolo sim, autêntico apóstolo. Por quê? Porque ele pregava a mensagem do evangelho. Ele foi enviado pelo próprio Jesus e em algumas situações o Espírito Santo até conduzia, né? Na verdade, durante todo o seu ministério, mas tem situações em que o Espírito Santo intervém de forma direta para que Paulo fosse levar o evangelho em determinados locais. Então isso prova que Paulo era verdadeiramente um apóstolo de Jesus Cristo e as igrejas que foram implantadas por ele serviram como um selo, né, uma comprovação do seu ministério.
Nosso terceiro tópico fala sobre apostolicidade atual. Teremos 3 subtópicos, né? O primeiro subtópico ele vem com uma pergunta: ainda há apóstolos? Apóstolo fora dos 12. Vamos ver que existiam apóstolos, sim, existem até hoje fora dos 12. O ministério apostólico atual será o terceiro subtópico. No nosso primeiro subtópico, ainda há apóstolos? Como os 12 não existem atualmente. Ou seja, o colégio apostólico era formado pelos 12 apóstolos iniciais, aqueles que foram chamados pessoalmente por Jesus Cristo. Mas atualmente não existem mais esses apóstolos. Então, como era antigamente, não existe mais. O colégio apostólico foi formado por um grupo limitado, não havendo sucessão apostólica. Então não há sucessão apostólica. Atos capítulo 1, versículo 21 a versículo 23, o apóstolo Pedro ele fala sobre os requisitos, né? Então, para fazer parte desse colégio apostólico, teria que cumprir aqueles requisitos, e não tem como cumprir, uma vez que Jesus Cristo foi assunto ao céu, né? Ele só vai retornar para arrebatar a sua igreja. Então, como naquela época não existem mais apóstolos. Apóstolos fora dos 12, né? Fora do colégio apostólico. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. Então, Paulo ele fala sobre esse dom, né, ministerial, esse dom que o Senhor concede para que a gente exerça essa função apostólica, né, de ser enviado por Deus para levar a mensagem do Evangelho a determinados locais para as pessoas. Havia outros apóstolos como Paulo, Barnabé, bem como os parentes de Paulo. Ou seja, tem o colégio apostólico, que são os 12 apóstolos iniciais, que fazem parte do colégio apostólico, mas tem os apóstolos que vieram depois. Ou seja, são aqueles que são enviados por Jesus Cristo. Então existe até hoje, né? Porém, aqueles 12 apóstolos lá do início, eles não foram substituídos, porque não há sucessão. Quem defende isso são algumas igrejas defendem, inclusive a igreja romana defende isso. Mas nós, nessa linha teológica, nós não acreditamos, tá? O nosso terceiro subtópico fala sobre o ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica, né? A gente já falou sobre isso. Essa é uma doutrina formada pela igreja romana e adotada também por algumas igrejas evangélicas. O que existe hoje é o ministério de caráter apostólico. Ou seja, aquela pessoa que é levantada por Deus para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É enviado para algum local ou no próprio local onde habita. Ele prega a mensagem do evangelho. Como, por exemplo, evangelistas, pastores, missionários. São pessoas que estão espalhando a mensagem de Jesus Cristo, o evangelho. Então, é um ministério de caráter apostólico, certo? A conclusão da nossa lição diz assim: nos moldes do colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial citado por Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 11, está em pleno vigor. Pastores, evangelistas e missionários que pregam a palavra de Deus pelo mundo são os verdadeiros apóstolos de Jesus Cristo nos dias de hoje. Então, que Deus abençoe a sua vida, que o ensino desta lição possa edificar a sua vida espiritual e que você continue espalhando por onde você for a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe.